Olá, tudo bem? Sou André Moleiro. Esse é mais um episódio do Eficiência Operacional Ágil. Hoje a gente vai falar de stakeholders. Quem são essas pessoas que estão no projeto, que estão ativamente participando, mas não necessariamente fazem parte do dia a dia do time? Quem são essas pessoas que podem dar sucesso ou fracasso para um projeto, para um produto? Como que a gente faz essa gestão? Como que a gente alinha expectativas? Como que a gente coloca resultados práticos junto com essas pessoas que são fundamentais para o nosso resultado? Então, acompanha que a gente vai falar muito mais de resultado, expectativa, como engajar, como realmente mapear esses stakeholders. Primeiro, eu queria contextualizar. Importância desse gerenciamento de stakeholders para projetos ágeis. Então, stakeholders desempenham papéis fundamentais para a gente pensar sobre onde nós estamos para esse projeto, para onde vamos, e muitas vezes, antes de existir um time, já existe um stakeholder ali. E aí ele pode estar, ele sai do, se ele sai da minha empresa, se ele sai do contexto, muitas vezes, algumas vezes isso acontece do projeto não ir para frente, porque ele é quem realmente está comprando aquele projeto, quem realmente está bancando a evolução dele. Muitas vezes é um trabalho que acontece nos bastidores, o time acaba não vendo, e é uma pessoa importante que esteja alinhada, a gente poder gerenciar muito bem isso. Aí eu listei vários contextos aí, desafios comuns nessa gestão de stakeholders. Primeiro deles, que eu deixo muito bem definido desse desafio, é a falta de clareza. Quando não existe uma clareza entre participantes e o stakeholder, a gente começa a ter muitos problemas de para onde nós vamos, para como a gente quer chegar, quais são os objetivos. E aí muito de quando a gente engaja times, a gente vai participar ali de como a gente vai construir essa parte. E eu deixo muito claro para vocês, eu faço líderes ágeis criarem eficiência operacional dentro das suas empresas. Stakeholders são líderes ágeis. Stakeholders estão envolvidos, então são pessoas que vão fazer também eficiência operacional. E essa eficiência operacional se passa por pessoas motivadas e engajadas. Se essa eficiência vir, se não tiver clareza, a gente tem muita falta de engajamento aí. E aí a gente entra com outras coisas, como uma falta de frequência dessa comunicação. Se a gente não tem frequência do que está acontecendo, do que está executado, projetos ágeis tiram muito benefício de entregas contínuas. Se a gente não tem uma frequência de contato com o stakeholder, nós vamos ter muitos problemas nessa situação de dia a dia, porque a gente está avançando, estamos evoluindo, e aí o stakeholder não está vendo essa evolução. Outro problema que acontece muito nessa gestão é uma cultura muito rígida. Culturas muito rígidas, com um produto ágil, com um projeto ágil, ele tende a ter esse conflito. E quando tem essa cultura rígida e o stakeholder tem essa rigidez, nós precisamos ser muito adaptáveis para mudar esse jeito de pensar. Isso pode trazer problemas em relação a mudanças propostas ao o que está acontecendo. E isso entra muito no que eu vou falar agora, que é medo do desconhecido. Quando a gente está falando de projetos ágeis, a gente tem muitas situações que são desconhecidas. Em projetos em geral são desconhecidos, mas pela não ter um preditismo em projetos ágeis, nós ficamos com esse medo do desconhecido. E aí, juntando essa cultura rígida, medo do desconhecido, nós vamos ter stakeholders que podem hesitar para dar mais aval, mais autonomia para o time para ele construir. E a mesma coisa, e aí vou linkando com o próximo tema aí sobre desafio comum, que é uma desconexão. Então, essa desconexão pode gerar desinteresse. Se o stakeholder começa a gerar desinteresse sobre o que está acontecendo, sobre o que está tá sendo entregue pelo time, isso gera muitos problemas e aí a gente começa a ter falta de suporte,
falta de comprometimento para ter mais recursos, ter mais situações possíveis dentro do nosso time. A mesma coisa, se tem falta de desinteresse, a gente vai ter uma falta de participação ativa. Quando a gente não tem uma participação ativa, a gente não tem um grande sponsor. Mesma coisa com um time de futebol sem patrocinador, um time de basquete sem patrocinador. Da onde vai vir ali o nosso suporte do dia a dia? E esse suporte pode ser financeiro, mas também pode ser político dentro da empresa, pode ser para desenrolar problemas nossos. Então esse stakeholder também participa dessas situações. Ou um stakeholder que não necessariamente é um gerente, algo interno, seja externo. Então se a gente poder mapear isso é muito importante. E aí eu trago mais um desafio, que é o gerenciamento de expectativas. Às vezes a expectativa está lá em cima e no momento a gente não consegue cumprir ela. Então isso acaba acontecendo muito, de tipo expectativas que não são realizadas, ou a gente não ter ali a apresentação do realizado, e aí fica uma frustração muito grande. Outra coisa que é final aí, que eu coloco nessa lista de desafios comuns, é desafios conflitantes, interesses, né, conflitantes. Quando temos mais de um stakeholders, ou entre nós e os stakeholders, que nós temos interesses que se conflitam. Aí nós temos um caso muito grave, que a gente vai ter que fazer uma negociação, fazer um acordo muito bem definido, claro, para a gente começar a resolver esse problema. Então, aqui eu estou falando sobre isso. Então, a gente vai falar de todos esses temas dentro das situações que a gente fala para o futuro aqui. Eu entro agora para a gente começar a falar de compreensão dos stakeholders. Eu vejo uma falha muito grande sobre esse mapeamento de stakeholders, compreender, de mapear que apenas um gerente ou alguém que tem um cargo é stakeholder. Então, todos os envolvidos são stakeholders, não só alguém que tem cargo. Então, stakeholders podem estar em diversas ondas, diversos momentos ali. Então, eles incluem, sim, gerentes, diretores, que são patrocinadores, alguém que está ali bancando para que aquilo aconteça. Mas podemos ter clientes como stakeholders, usuários finais como stakeholders, uma área inteira como stakeholder. A gente pode ter gerentes de departamento que não estão envolvidos ali de uma maneira, fornecedores. Então, stakeholders podem ser diversos. E eles podem ser vários no mesmo contexto também. Então, é importante a gente poder mapear, identificar isso corretamente. É crucial para a gente evoluir projetos, influenciar a forma como é tratado isso, os interesses de cada um dentro do projeto, as expectativas, as entregas. Então, gerenciar e garantir tudo que acontece em relação a todos esses stakeholders é fundamental para projetos, produtos, sprints, times ágeis de uma maneira em geral. E a primeira coisa que eu falo para vocês para executar é listar todos os stakeholders, indiferente de quem seja, da influência que seja, do cargo que ele tenha. Então, quando nós listamos todos eles, pelo menos a gente tem uma visão clara de quem são, como são e como estão ali em relação ao projeto. Se você não tem essa visão muito clara de quem eles são e como nós podemos atuar com eles, você vai ter sérios problemas no futuro. Você está navegando por águas desconhecidas. Liste quem são as pessoas, quem são os stakeholders, indiferente do nível de influência e interesse deles. O segundo passo, daí eu falo para a gente começar a trazer algumas coisas mais claras, técnicas mais profundas. Eu gosto muito de usar o Golden Circle de algumas formas. A primeira delas é trazer os stakeholders em forma do Golden Circle, os 3 níveis. Quem está próximo, quem você precisa estar próximo todos os dias. Então você coloca no círculo central. Quem você tem um nível
que não é tão próximo, mas você tem que estar ali numa relação, num segundo nível. E quem está longe, você não precisa estar, mas ele é stakeholder e você tem que saber onde está. Exemplo, todos os dias precisa falar com os stakeholders que bancam o projeto, será? Não, ou com o time. Num segundo nível pode ser o que banca o projeto. No terceiro nível, o presidente da empresa, usuários finais. Então, saber onde você está. Ou você tem um alinhamento e falar, cliente é o centro, eu tenho que estar em contato e saber quem é o cliente todos os dias. Então, esse mapa de stakeholders tem que estar muito claro dentro do seu projeto, do seu time, da sua empresa. Então, saiba bem quem são seus stakeholders. A outra forma de utilizar, eu vejo que é também utilizando o Golden Circle. Mas você usando todos os stakeholders que você já mapeou, pode até ser nos níveis que estão, mas é você começar a listar as 3 perguntas ali. O porquê, como e o que para cada stakeholder. Eu vou dar alguns exemplos. Por quê? Como patrocinadores, eles estão envolvidos que desejam garantir o retorno sobre o investimento, apoiar a estratégia da empresa. Então, estão ali por isso. Como usuários finais, estão envolvidos porque esperam que o produto ou o serviço melhore a experiência, resolva um problema que eles têm ali na execução. Como gerente demandante ali, alguém de demanda, então eu estou envolvido porque eu quero assegurar que suas equipes tenham ferramentas e recursos necessários para ter sucesso naquele projeto ou produto. Entendeu? Esse é o porquê. Então você tem que responder na visão daquela pessoa, daquele stakeholder, o porquê ele está ali. A segunda é o como. Como patrocinadores, que é o mesmo exemplo que eu dei, participam fornecendo financiamento, definindo metas estratégicas, tomando decisões importantes. E o usuário final está ali como fornecendo feedbacks, testando, influenciando decisões de design. Então ele está ali fornecendo informações de como ele vai usar. E o gerente está ali alocando recursos, colocando as pessoas certas, ferramentas certas, facilitando comunicação, garantindo objetivos, tirando impedimentos. Então, esse demandante está ali todo dia. E aí a última que eu coloco ali. E a última que eu coloco. E a última que eu coloco dentro desses 3 do Golden Circle, que é o quê? Os patrocinadores esperam retorno significativo e o investimento alinhado com as metas da empresa. O usuário final espera que o produto atenda e exceda as necessidades que ele tem para usar de uma maneira fácil, simples, uma experiência agradável. E o gerente ali que está demandando, ele espera que o projeto melhore a eficiência da equipe, que traga a satisfação dos outros stakeholders e a gente consiga evoluir como tecnologia, como produto. Entendeu que tipo a gente tem? O porquê, como e o que para cada stakeholder. Isso ajuda e coopera muito para você entender como você precisa fazer essa gestão de stakeholders, quem são, por que eles estão ali, como eles podem ajudar e o que eles esperam. Então você já alinhou um pouquinho de expectativa, você já alinhou quem eles são, que eles são cobrados. Então entender por que esse stakeholder é cobrado por alguma coisa. A gente estava falando em eventos agora recente da GLBC. Todos são cobrados por alguma coisa. Todo mundo vai ter um chefe. A gente tem um círculo muito grande do mercado. Então, se a gente vai lá, está vendendo um produto, a gente vai ter um chefe que vai comprar esse produto. Não necessariamente é um cargo dentro da empresa, mas alguém que está comprando, e esse é um stakeholder. Ele sempre vai ter um stakeholder, sempre vai haver uma cobrança, uma depois da outra. Então, entender quem são as pessoas, por que, como e o que elas podem te ajudar. E aí, depois do você ter esse mapa de stakeholders através de Golden Circle, você pode ter várias outras técnicas que pode adicionar, as influência, atividades,
você tem entrevistas, tem muita coisa disso. Então eu vejo que tipo, a gente tem um leque enorme de como mapear stakeholders e como usar. Dei um exemplo, dois exemplos, na verdade, de como o do Circle, mas vocês podem usar outras. E aí, depois disso, é importante você alinhar expectativas. O que é alinhar expectativa? Então, a gente vai construir um nível de confiança. Quando a gente tem expectativas alinhadas, a gente constrói essa confiança, isso significa que a gente está compartilhando informações de uma maneira clara, honesta, quando as notícias não são tão boas ou quando elas são boas, que isso vai trazer clareza nessa comunicação, isso vai trazer ajuda, isso vai evitar mal entendidos, garantir que todos os stakeholders tenham uma compreensão do que está acontecendo. E aí tem estratégias de comunicação com stakeholders e a importância da transparência na frequência dessa comunicação. Vou falar agora da frequência de transparência. O que eu gosto de fazer com os meus stakeholders? E aí eu uso três partes ali, um pouquinho vindo do Scrum, mas é muito claro e isso ajuda na comunicação. Isso é frequente. Eu faço uma estratégia muito parecida com o review, onde eu apresento o que foi feito no último tempo, discutir feedbacks do que foi feito, se foi realmente, tem valor, o quanto tem de valor, e discutir as expectativas sobre resultados daquilo que foi feito. Isso traz uma compreensão muito grande de onde nós estamos realmente, nós estamos fazendo as coisas certas no momento certo. Então, quando isso está muito alinhado com o stakeholder de uma maneira transparente, isso dá uma visão clara para onde nós queremos ir. Entenderam? Tipo, só eu mostrando o trabalho realizado, isso já mostra onde estamos e para onde queremos ir. Dentro dessa frequência, a gente pode vir, quando não alinha essa expectativa, um momento mais de retrospectiva, que é para mudar caminhos, corrigir situações que aconteceram e mudar o processo que a gente está fazendo, práticas que a gente está fazendo. A gente muda, a gente coloca a situação junto desse momento. Então, é uma reunião só que ela pode se difundir para uma retrospectiva, ela pode ir para um planejamento também, mas se ela está indo mal, a gente já alinha ali mesmo e já dá ações de correção. Se a gente começa e bem, e isso indiferente se tem esse momento de retrospectiva e a gente precisa corrigir tudo ou não, a gente tem um momento de planejamento contínuo. Toda vez que tem um aprendizado, mesmo de produto ou mesmo do processo, a gente precisa colocar um novo planejamento na mesa. Para onde nós vamos, isso eu recomendo, eu faço dentro do Fórmula Ágil a cada 2 semanas esse alinhamento com os stakeholders. É quinzenal, então esse planejamento, essa apresentação de produto, essa possível inspeção, essa modificação, essa adaptação, ela acontece quinzenalmente. Eu recomendo que vocês tenham isso com uma frequência garantida, não mais do que um mês com os seus stakeholders. Na sequência, eu vou para esse alinhamento de expectativas, falando sobre técnicas para identificar e resolver problemas. Primeira técnica para resolver problemas é a gente mitigar eles. E a gente mitiga através de monitoramento contínuo. O que é esse monitoramento contínuo? A gente ter ali o que nós somos cobrados, o que os stakeholders são cobrados. E aí, com essas cobranças, onde nós queremos chegar e fazer indicadores com base nessas cobranças. E aí você faz esse monitoramento diário, semanal, mensal, para o acompanhamento dar certo. Como que a gente acompanha, como que a gente mede evoluções. Tá? E aí você tem esse monitoramento contínuo. Utilize ferramentas, utilize o time propriamente dito para te ajudar nesse clima, como que a gente consegue trazer essa visão através de números. Então, você ter esse alinhamento através de números com os stakeholders vai te ajudar muito e vai monitorar se você vai ter um problema no futuro.
E aí, a segunda parte ali dessa, como identificar. Feedbacks abertos. Quando você tem essa honestidade, essa cultura de feedback aberto, já fiz um episódio só de feedback, como que a gente faz, tratando mais sobre frequência do que uma técnica específica. Então, mesma coisa eu digo aqui, tem a frequência de feedback e ele ser aberto com os membros do time, com os stakeholders, com pessoas que estão associadas. Pega todo aquele mapa que você fez, pegue talvez as influências e comece a expressar de maneira confortável sentimentos e situações que estão acontecendo. Para você falar sobre problemas futuros, porque você vai abrir, seus sentimentos vão trazer preocupações. E aí você vai começar a resolver problemas através dessas discussões. Na resolução de conflito em si, conflito já aconteceu. Duas coisas que eu digo para fazer. Primeira de negociação. Então encontre compromissos que eles tenham em comum. Stakeholders, time, todos que estão envolvidos para você começar a fazer essa negociação e a gente começar a ter esse envolvimento de todas as partes. Senão o gente não tem esse envolvimento muito claro, essa participação de todo mundo com esses compromissos, isso fica muito difícil. Então, uma parte, mais uma vez eu falo, é cobrado, os stakeholders são cobrados, o time é cobrado. Então, como que a gente alinha e fala, poxa, chegamos a um acordo dentro dessa negociação. Então, procure formas para resolver o conflito de agentes, de cobranças em comum para você começar a fazer uma negociação muito bem. A segunda parte é colaboração. Encoraje todo mundo para ter uma abordagem colaborativa, para resolver o conflito. Muitas vezes não vem de você, não vem do stakeholder, vem de uma pessoa que às vezes é bem introspectiva. Se você faz esse encorajamento para solucionar problemas, as pessoas darem ideia e trabalharem juntas, é muito melhor a gente ter, e o resultado vem do time, das pessoas. Então, traga esse encorajamento para a colaboração. Então, todas as pessoas participando, garanta que todos tenham seu espaço de fala, garanta que todo mundo pode trazer situações em conjunto. Isso vai trazer. São duas coisas simples aí para resoluções de conflito. E por fim, na parte de resolução de conflito, eu queria trazer um case, eu até escrevi um pouquinho mais ele aqui. Era um case de resistência de mudança. O time queria mais autonomia e o stakeholder, que era gerente, queria muito mais fazer microgestão, porque por causa de confiança mesmo. Então, não desejava aquela mudança do time querer fazer realmente o que gostaria de fazer, da forma que gostaria de fazer. Então, era muito comando e controle. E aí, sabendo sobre objetivos que cada um tinha, eu acabei trabalhando e realizando uma comunicação para chegar nesse acordo. E como que foi? Eu estabeleci com o time, eles queriam trabalhar dessa maneira autônoma, e a pessoa que era gerente não deixava essa autonomia porque não acreditava que a gente ia chegar nos resultados obtidos. A gente tinha uma margem em relação ao cronograma do projeto que a gente poderia experimentar alguma coisa. E a gente combinou o seguinte: olha, dentro dessa margem está previsto que a gente entrega X. Se a gente entregar 2X e a gente poder fazer realmente o que quer, e aí pedimos para a gente, falou, dá lista total aí dentro de 2X de tempo, o que a gente precisa fazer. Não precisa falar para a gente o como. Só fala o que. Ela deu o que e falou: vocês têm uma semana e o acordo nosso com o time era para a gente entregar o dobro do que poderíamos com essa semana. E assim a gente fez. O time teve autonomia, pôde trabalhar, entregou o dobro. A partir daquele momento a gente começou a ter mais autonomia, o gerente teve mais confiança no nosso trabalho e a gente foi evoluindo. Outra parte que eu quero falar aqui é como a gente envolve mais os stakeholders dentro das nossas situações. Então, estratégia para envolvimento. Essa estratégia para envolvimento, eu vejo que tem 3 pilares ali. E aí esses 3 pilares passam
por transparência, participação ativa e feedback contínuo. Mas transparência não é invisível. Transparência você vê, algo transparente você vê. Invisível você vai bater a cara. Transparência você traz. Os stakeholders informam o progresso, informa os desafios, informa os problemas que estão acontecendo, gera um nível de confiança. E confiança não se ganha do dia para a noite. Confiança é evolutiva. Igual engajamento. Engajamento também é evolutivo. Então, quando você mantém stakeholders envolvidos e você começa a trabalhar essa transparência de maneira singela, aos poucos, você tem resultados muito válidos. A segunda é participação ativa. Envolva os stakeholders nas tomadas de decisão do time, em decisões importantes. Chame ele junto para conversas em conjunto, nas reuniões de planejamento, nas reuniões que vai definir trimestre. Então, se o stakeholder está ativamente participando, aquela transparência vai ser mais fácil e você traz maior engajamento. Eles se sintam mais à vontade para falar e o time se sente mais à vontade para ouvir e falar também. Então, isso vai tornar essa participação muito melhor. A terceira, e aí se a gente tem transparência, a gente tem uma comunicação ativa. A terceira são feedbacks contínuos. Feedbacks contínuos ajudam a gente o tom da participação. Ajuda a dar o tom, o quanto a gente precisa ser nítido na transparência. E aí a gente, com o feedback contínuo, regular, demonstra a confiança, a gente ajuda a colocar nossas opiniões e ouvir a opinião alheia. Hoje o mal que existe no mundo, as pessoas não ouvem. Quando estão ouvindo, já estão pensando na próxima palavra que vai falar para responder a primeira palavra da frase, já não escutou o final. Então, tem o feedbacks onde você tem escuta ativa. Então, vai lá, faça, fale, mas ouça também. Porque um feedback é uma via de mão dupla. E aí você precisa ter realmente esse feedback contínuo para você ter uma estrada para esse engajamento do stakeholder. E aí eu trago ali a importância desse senso de pertencimento e propósito. E aí esse senso de pertencimento e propósito, a gente tem algumas coisas muito claras ali, até estou usando claro muito nesse vídeo. E aí a visão compartilhada. Cria um momento e cria um jeito de comunicar uma visão do onde estamos para onde queremos ir com o projeto. Que você possa apoiar o stakeholder no momento e o time para a visão futura. E aí isso você vai deixar eles muito conectados. E essa visão compartilhada ajuda com propósito, ajuda com direção, ajuda com tomadas de decisão. Segunda parte dessa parte do conteúdo de pertencimento é o reconhecimento e apreciação. Poxa, nós vamos apresentar produto, é um produto incremental, nós estamos fazendo ágil, nós não estamos fazendo engenharia civil. A gente está fazendo algo que vai entrar aos poucos, a gente vai colocar e evoluir isso. Então reconheça e celebre contribuições do time, contribuições do stakeholder. Peça para o time falar, poxa, o que o stakeholder fez de bom? Peça para o stakeholder dizer o que o time fez de bom. Você tratando isso de diversas formas, você vai trazer muito mais resultado. E por final, você tem a visão compartilhada, você tem a apreciação do que está acontecendo. Põe um propósito. Garanta que todos os stakeholders entendam como seu time contribui para o sucesso e como o sucesso também ajuda o stakeholder. Isso aumenta o engajamento e motivação do time e o stakeholder vai estar muito mais comprado com as situações do time. Eu falei várias situações, acho que a gente pode tratar esse vídeo de stakeholder muito bem. Recapitulando, a gente falou hoje sobre problemas, situações do dia a dia, contextualizei ali sobre a importância de ter um stakeholder, quais são os desafios comuns
que nós temos com os stakeholders. Falamos como a gente pode mapear stakeholders com o Lewis Hardware de duas formas diferentes. A gente alinhou a expectativa, como que a gente vê a frequência de comunicação, um jeito que eu faço, que é muito bacana, eu gosto muito, dá muito resultado, como que a gente alinha expectativas com feedbacks abertos, com colaboração, como que a gente coloca ali uma situação do dia a dia para o nosso resultado e aí colocando essa negociação em conjunto. Falei também sobre transparência, participação ativa, feedback contínuo para dar esse engajamento do stakeholder, a importância de criar um senso de pertencimento. Muito acontece, o stakeholder não está alinhado, não está no dia a dia do time. Isso acaba trazendo muito problema. Então, traga as pessoas para próxima. Lembra que elas são pessoas. Podem ser chefes, podem ser usuários, mas são todas pessoas, todas têm objetivo, todos têm uma cobrança que são feitas em cima deles. Então, incentive as pessoas a conversarem. Tá? Então, pessoas precisam conversar, quebre o gelo com elas, use dinâmica se preciso. Lembra que quebra-gelo é um momento para você trazer a pessoa para perto. Tem que ser positivo, tem que ser relacionado ao momento, à situação, é pragmático. Então, aqui eu deixo meu obrigado. Lembre que, nós temos outras redes sociais, Instagram, além do YouTube, Spotify, esse conteúdo vai para as três, mas também temos produtos que rolam. Isso faz parte do Fórmula Ágil, ele é muito maior, eu falo muito mais de stakeholders, como trazer, como fazer uma linguagem para os diretores. Então tem muita coisa, eu estou cada vez criando mais ali para trazer eficiência operacional para vocês criarem na empresa onde vocês estão. Tá? Eu fico por aqui. Agradeço vocês, mandem para quem é importante fazer essa gestão de stakeholders. Valeu, até o próximo. Obrigadão, tchau.